Dando prosseguimento ao estudo que nós estamos fazendo no livro de Salmos, nós vamos abrir nossas Bíblias agora no Salmo de número 22. Salmo 22, eu gostaria que os irmãos já... Claro, toda vez que a gente lê a Bíblia, a gente tem que prestar atenção, né? Mas com esse salmo, eu gostaria que já nessa primeira leitura os irmãos atentem mais, certo? Os seus olhos e a sua atenção para o que está sendo lido, porque a gente vai estudar bastante esse salmo. Parece redundância diante do que a gente sempre faz, né? Mas sim, porque ele fala de alguém específico e eu quero que a gente localize essas coisas que nos chamam a atenção para esse alguém específico. O início diz assim: ao mestre de canto, segundo a melodia, coça da manhã, salmo de Davi. Ali não tem, né? Mas aqui diz: ao mestre de canto, segundo a melodia, coça da manhã, salmo de Davi. Inicia assim o texto: Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de minha salvação as palavras do meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, tu és quem me fez nascer e me preservaste, estando eu ainda ao seio de minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, tu és meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima, e não há quem me acuda. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeiam. Transpassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos. Eles me estão olhando e encarando em mim. Repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitam sortes. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim. Força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra a minha alma da espada e das cão. Viva para sempre o vosso coração. Lembrar-se-ão do Senhor e a ele se converterão os confins da terra. Perante ele se prostrarão todas as famílias das nações. Pois do Senhor é o reino, é ele quem governa as nações. Todos os opulentos da terra hão de comer e adorar. E todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, até aquele que não pode preservar a própria vida. A posteridade o servirá. Falar-se-á do Senhor a geração vindoura. Hão de vir anunciar a justiça dele. Ao povo que há de nascer, contarão que foi ele quem o fez. Amém. Deixe-me antes fazer logo uma pergunta. Vimos que esse salmo é um salmo de Davi. De quem ele está falando? De Jesus. Vamos orar? Pai querido, Pai bondoso, nós te agradecemos a vida que tu nos desse através de teu Filho Jesus, pelo sacrifício, pelo corpo morto, pelo sangue derramado, porque isso nos trouxe vida e porque a morte não pôde retê-lo. Te agradecemos então por essa salvação e porque hoje teu povo se reúne como povo teu, chamado pelo teu nome, que te glorifica e te honra. Te pedimos, Senhor, que tu fales aos nossos corações. Somos falhos, somos humanos, e nossa mente é limitada para entender a grandeza dos teus desígnios e a sabedoria da tua palavra. Por isso, precisamos do auxílio do teu Santo Espírito. Nos ajuda nisso, em nome de Jesus. Amém.
Muito bem, já respondemos a grande pergunta do Salmo. Sobre quem esse Salmo fala? Sobre Jesus, tá? Alguns comentaristas chamam esse Salmo, nós vimos na leitura desse Salmo, duas passagens muito diferentes no mesmo Salmo. A gente viu esse Salmo no início como ele sendo uma descrição de dor, né? E, claro, do que Cristo passou. A gente vê elementos aqui que são claramente destinados a Cristo, a começar pelo primeiro versículo: Deus meu, por que me desamparaste? A frase que Cristo diz, né, na cruz. A gente vê aqui também na descrição do texto, a gente vê: transpassaram-me as mãos e os pés, repartiram as minhas vestes, né? Eles me encaram, me olham, eles falam como se estivesse num lugar elevado onde todas as pessoas pudessem vê-lo. Então, a gente vê aqui claramente Cristo, certo? E lá, isso do versículo 1 ao versículo 11, o comecinho do versículo 11. Mas o versículo 11, ele termina dizendo assim. Perdão, 11 não. Eu mudei de salmo. Aqui, 21. O finalzinho do versículo 21 diz: sim, tu me respondes. E aí ele começa então a glorificar a Deus, e dizer que ele louvará o nome do Senhor, cantará louvores ao Senhor, o Senhor ouve as orações. Ele começa a engrandecer ao Senhor. Então, no mesmo salmo, a gente tem um salmo de lamento no início e no final se transforma num salmo de glória. E os comentaristas vão falar, obviamente, sobre isso, dizendo que é como que do versículo 1 ao versículo 11, no seu início, fosse o clamor dos desesperados, e do final do versículo 11, né, iniciando no versículo 22 até o final, você tem o testemunho dos libertados. Veja que esse salmo, então, ele tem essas duas vertentes, tá? Tanto ele lamenta, se entristece, descreve a dor, como no final ele exalta, ele agradece, ele engrandece o Senhor. No todo, que a gente já vem falando, né, a gente está apresentando salmos, e a gente já viu que desde o capítulo 20, Salmo 20, a gente está vendo salmos de reinado. Lembra disso? Salmo 19 era um salmo que falava da palavra de Deus, Salmo 20, um salmo que falava do reinado, e desde então a gente está nesse tema, do rei, sendo apresentado esse rei. O Salmo 20 era uma oração a favor do rei, o Salmo 21 era a resposta de uma oração feita por esse rei, né? E aqui o Salmo de 22 a gente também continua sendo apresentado a um rei. Só que esse rei agora ele está sofrendo. Então também vai ser colocado dessa maneira, como que esse rei, ele é um rei, no seu início parece um rei derrotado. Porque descreve a morte desse rei. É como que o rei está sendo assassinado. Ele está enfrentando dor de todas as maneiras, né? E no final ele é um rei exaltado. Ele é um rei que foi livre da morte, embora estivesse enfrentado a morte. É como o assassinato do rei, então como a vitória também desse rei. A gente tem na própria descrição, e alguns comentaristas vão dizer, que o Salmo 22, ele vai falar do pastor. E aí começa não só uma sequência sobre o rei, que vai até o Salmo 24, né? Do Salmo 20 ao Salmo 24, mas também uma descrição do pastor como o bom pastor, que começaria do Salmo 22 até o Salmo 24 também. O Salmo 22 sendo aquele salmo descrevendo o pastor, o bom pastor, que dá a vida pelas suas ovelhas. Então chegaria no Salmo 23, que é o pastor que cuida das suas ovelhas. A gente conhece muito bem o Salmo 23. Se Deus quiser, semana que vem, falar-se-á dele. E no Salmo 24 vai ser a glória, né? A volta, a recompensa que esse pastor, bom pastor, dá às suas ovelhas, aos seus servos. Então veja que aqui a gente tem tudo isso, claro, apontando para Cristo, que é o Rei dos Reis, que é o bom pastor. Então cada salmo aqui, agregado dessa maneira, ele está mostrando Cristo em suas atribuições e seus ministérios, o que ele fez, o que ele passou e como ele e tudo que ele viveu aqui. Nesse caso aqui em específico, ele vai tratar sobre Cristo no seu sofrimento, na sua morte e a sua ressurreição. O que é impressionante nesse salmo não é que ele... O que é mais impressionante desse salmo, na verdade, é essa partezinha do início.
Ele fala ao mestre de canto, a gente sabe que os salmos são cânticos. Segundo a melodia, a corça da manhã. Corça é um animal, certo? Tipo um cervo. Ele é um sinônimo de beleza, manhã, esperança. Então, veja, a corça da manhã, o nome dessa melodia, ela expressa beleza e esperança. Porém, quando a gente vai para o texto, já inicia num desespero, uma morte horrível, um sofrimento avassalador. E os inimigos que são descritos aqui, que esse rei que está sofrendo, eles são descritos como touros, como leões e como cães. Perceba, todos coisas que podem ferir a corça. Né? Animais fortes, poderosos, enquanto a corça é um animal belo e frágil. Né? Então, tem essa característica também, que esse rei vai ser salvo no final do coisa. Mas, como eu disse, o que é impressionante nesse salmo é o que vem depois de ele falar da corça da manhã. É Salmo de Davi. É o mais impressionante porque você vê aqui, tem nada a ver com Davi. A gente lê o salmo e a gente diz claramente, isso aqui está falando de Jesus. As falas de Jesus, descrição nítida do sofrimento de Jesus está sendo colocado. O que ele vivenciou. Quando a gente estuda um pouco sobre a morte de cruz, a gente vê que muito está sendo descrito aqui. Quando ele vai falar, por exemplo, do seu coração, ele diz que o seu coração... Ele fala dos zombamentos, veja, no versículo 7. Todos que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Jesus sendo motivo de vergonha. Ele fala do seu coração como o seu coração sendo dilacerado. Ele fala como se o seu coração derretesse. Quando a gente estuda sobre crucificação, o tipo de morte que há um afogamento por sangue. O coração não só ele explode dentro do corpo. Então, Jesus é como que estivesse descrevendo justamente isso. Ele fala ainda, todos os meus ossos se desconjuntaram. Se você pensa em Jesus pendurado no madeiro, o peso o trazendo para baixo, como que as juntas estão se alargando, se disjuntando, se desconjuntando, como ele fala, como ele diz. Exatamente. Exatamente. O Salmo de Davi, foi Davi quem escreveu. E por isso que ele é um salmo tão impressionante nesse sentido de ser escrito por Davi, porque a Bíblia descreve muito bem a história de Davi. O livro de Salmos, o livro de Samuel, esse livro de Crônicas, descreve minúcias da história de Davi. É um dos personagens que mais se fala em todo o seu trajeto, toda a sua trajetória. E você não vê paralelo algum com alguma coisa que Davi estivesse passando. Por que é impressionante? Porque outros salmos de Davi têm suas aplicações diretas a Cristo, né? Mas eles falam de um inimigo que persegue, eles falam de coisas que estão acontecendo na vida de Davi, que você diz, beleza, Davi passou por isso, mas isso tem uma aplicação uma aplicação maior, uma aplicação mais grandiosa e realmente é a única em Cristo, né? Mas esse é só a Cristo. Você não encontra na história de Davi alguma coisa que possa dizer Davi passou por isso. Ele descreve uma morte de cruz, e a morte de cruz nem é uma morte que estava dentro da lei judaica. Não era uma morte que eles conheciam, ao menos não praticavam. Poderia até ser que conhecessem, tá? Porque quem praticava era Roma, e que nem Roma também foi que iniciou esse tipo de morte, né? Mas Davi descreve claramente aqui a morte de cruz. Por que isso? Porque Davi era profeta. Atos, capítulo 2, versículo 30, diz isso. Se quiser botar aí para ir mais rápido. Atos 2, capítulo 30, diz assim. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Daqui ele está falando de Davi, tá? No versículo 29 ele fala justamente que Davi, quando ele expressa seus salmos, esses salmos também têm ação profética. E aqui realmente ele fala inteiramente de Cristo, certo? Por mais que Davi estivesse passando por um momento aqui, a gente não vê paralelo na história de Davi, a gente aplica ele diretamente a Cristo, né? Então,
Davi. Para o pessoal de casa acompanhar, o pastor falou aqui que para Israel o personagem maior, mais famoso, né, é Davi. Davi é esse mais famoso. Então, vamos ver. Aqui a gente tem isso, nós temos que Davi é citado como profeta na própria Escritura, então, corretíssimo, né? Aqui ele está falando, então, de Cristo puramente. Hebreus 2, capítulo 2, versículo de 10 a 12, vai dizer assim, Hebreus 2, de 10 a 12. Porque convinha que aquele que por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-lhe-ei louvores no meio da congregação. Esse versículo 12 de Hebreus, ele vai falar justamente do Salmo 22, versículo 22. Então veja que ele está falando, é uma comprovação de que ele está falando de Cristo, e que Davi estava falando realmente de Cristo. Isso aí até a gente já sabe, quando a gente lê, a gente claramente identifica, mas é bom que a própria palavra nos auxilie nesse entendimento. Então, o Salmo 22, como nós já definimos, ele fala de Cristo. E ele descreve Cristo em sua mente. Isso é um bom exercício para a gente. O que se passava na mente de Cristo durante aquele sofrimento, em tudo que ele passou, o que ele pensava. A gente consegue ver de parte de quando ele foi pego, né? De quando ele foi prisioneiro, quando ele foi aprisionado, quando ele foi torturado, tudo isso, a gente consegue ver algumas coisas que Cristo falou e por isso, pelo que Cristo falou, a gente consegue identificar o que Jesus sentia. Por exemplo, Lucas capítulo 23 descrevendo toda a passagem do Calvário até chegar no Calvário também, mostra algumas frases de Jesus que a gente consegue identificar o que se passava na mente de Cristo naquele momento. Diz assim, Lucas 23, do 27 ao 31, diz: seguia numerosa multidão de povo e também mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse: filhas de Jerusalém, não chores por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos, porque dias virão em que se dirá: bem-aventuradas as estéreis que não geraram e nem amamentaram. Nesses dias dirão os montes: caí sobre nós, e os outeiros cobri-nos. Porque se em lenho verde fazem isto, que será do lenho seco? E também eram levados os outros dois, que eram malfeitores, para serem executados com ele. Veja, nesse momento que Jesus está indo para o Calvário, depois de ter sido açoitado, humilhado, cuspiram nele, coroa de espinho e tudo isso, você ainda consegue ver Jesus olhando as pessoas, enquanto existia aquele cortejo de sofrimento e que eles levavam a cruz, você vê pessoas chorando, mulheres batendo no peito e lamentando, e Jesus encontra um momento para instruí-las, para consolar elas e falar de um futuro. O que Jesus cita aqui é a passagem de um profeta, que diz sobre o final dos tempos. Não lamentem sobre isso que está acontecendo, mas lamentem sobre o que virá no fim. É isso que Jesus está falando. Então, há uma preocupação com Jesus, naquele momento mesmo de dor, pelo sofrimento de um povo que não o conhece. A gente vê ainda em Lucas 23, versículo 33, Jesus falando outra coisa. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita e um à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes deles, lançavam sorte. Jesus, naquele momento, crucificado, olhando os malfeitores que estavam zombando dele, repartindo as suas vestes e fazendo tudo aquilo que causaram tanta dor, ele ainda encontra um momento para orar ao Senhor, dizendo: Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. O versículo 39 de Lucas 23 ainda, ele diz: um dos malfeitores crucificados blasfemavam contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. E aí o outro ladrão vai repreender a ele, a esse que
zombou de Cristo na cruz, estando em igual estado, e Jesus vai dizer, no versículo 43, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. João 19 ainda, do versículo 25 a 27, ele vai falar que Jesus olha para Maria, João e as outras mulheres que estão ali também, e diz, e vê sua mãe lamentando, e diz, mulher, eis aí o teu filho, com João, e o apóstolo amado, né, o discípulo amado, e com João, diz aí a tua mãe. Né? E aí, então, João começa a cuidar de Maria. Veja, então, que nesses momentos de dor ainda, onde estava a mente de Cristo? Estava num povo perdido, um povo desesperado. Ele antes orara para que Deus o preparasse para aquele momento e dizia, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas durante todo aquele momento, mesmo enfrentando toda a dor, ele tinha os olhos voltados para um povo que não conhecia e não entendia o que estava acontecendo. Tanto aqueles que o martirizavam, tanto aqueles que faziam ele sofrer cada vez mais, como aqueles que choravam por ele, a sua própria família e seus próprios discípulos, e aqueles que estão ali, um zombando e o outro pede perdão. Ele encontra lugar para converter um pecador. Então veja que em tudo isso Jesus tem a sua mente preocupada, olhando para aqueles que não o conhecem e aqueles que estão... Ele não se preocupa consigo mesmo, mas se preocupa com aqueles que precisam dele. Os desamparados, os desesperados, os que vão ficar só, os confusos porque não sabem o que está acontecendo. Esse é um momento. Mas existe um outro momento em que o céu vai escurecer. A Bíblia diz que é a partir da hora sexta, e a gente sabe que essa é a hora do meio-dia, e vai durar até a hora nona, que é até as 3 horas da tarde. O céu escurece, o sol deixa de brilhar, e nesse instante há uma grande mudança nesse estado, não de Cristo, de preocupação com os outros, até porque ele vai falar algumas dessas coisas durante esse momento. Mas Jesus está passando por algo dentro de si, em uma luta interna, que a gente não consegue entender quando a gente lê os evangelhos. Diz assim, Lucas 23, tá? Eu vou continuar agora para a gente entender essa parte, tá? Agora do céu escuro de meio-dia até 3 horas da tarde. Lucas 23, versículo 40, a partir do versículo 44. Já era quase a hora sexta, meio-dia, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona, 3 horas da tarde. Não é um eclipse, tá? Um eclipse solar não dura tudo isso. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isso, expirou, certo? Então nós vemos que houve trevas de 12 horas às 15 horas da tarde. Vamos ver o que aconteceu nesse período. Nesse momento que ele diz que, passado isso, ele vai dizer, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Mateus 27, versículo 45. Mateus 27, 45, versículo 45 ao 46, diz assim. Desde a hora sexta até a hora nona, mesmo horário, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Perceba que esse texto, esse que Jesus falou, é exatamente o primeiro versículo do Salmo 22 que nós estamos estudando, correto? Perceberam? Salmo 22 diz, versículo 1, Deus meu, por que me desamparaste? Então, nesse momento de trevas no céu, nós vemos Jesus dizendo a primeiro versículo do Salmo 22. João 19, 30. João 19, 30 vai dizer o seguinte. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. Inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Jesus aqui morre, tá? E é o final dessa hora. Voltemos para o Salmo 22. Que foi o que Jesus disse, está consumado. O Salmo 22, no seu último versículo... Precisa não, eu tenho. Obrigado. Salmo 22, no último versículo diz, hão de vir anunciar a justiça dele
Ao povo que há de nascer, contarão que foi ele quem o fez. Outras versões do que é dito em João 19 diz: está consumado, diz, está tudo feito, que quer dizer, está tudo concluído. Todas as coisas que tinham que ser cumpridas se cumpriram. O que faltava aqui era o vinagre, né? Então perceba que as últimas palavras de Jesus são exatamente as últimas palavras do Salmo 22, quando ele diz: contarão que foi ele quem o fez. Jesus diz: está tudo feito, antes de morrer. Então, com isso, a gente consegue entender bem o que se passava na mente de Cristo durante essas 3 horas em que Jesus estava pendurado na cruz, de meio-dia até 3 horas da tarde, em que não havia sol, havia trevas, que naquele momento ele carregava o nosso pecado, se fez maldito e carregou toda a nossa culpa e a maldição do Senhor, do Deus Pai, esteve sobre Cristo. Perceba que o cântico que a gente iniciou dizendo, o nome é Cântico da Coça, não é? Coça da manhã. E quando a gente vai ver em que momento Jesus cita esse salmo, tanto o primeiro versículo como o último versículo, havia trevas no céu. Perceba que existe também esse paralelo para mostrar que há um afastamento do Senhor nesse momento, porque o Senhor sendo santo, plenamente santo, 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 triplamente santo, mostrando a plenitude da santidade de Deus, não suportava ver Cristo naquele lugar carregando o nosso pecado, o pecado do mundo inteiro, de todas as eras. E ele se afasta do Senhor. Esse momento de 3 horas é tão tenebroso que ele expressa o afastamento de Deus de Cristo. Esse afastamento. Jesus que disse que aqueles que querem ver o Pai, olhem para Ele. Quem olha para mim, eu e o Pai somos um. Importa que vocês sejam um comigo para que sejamos um com o Pai. Essa unidade foi rompida nesse momento. Perceba a dor disso, porque então Cristo carregou o nosso pecado na cruz. Veja como é terrível a gente pensar em tudo isso. E Jesus, então, durante essas 3 horas, se a gente quer saber o que Jesus sente, é o Salmo 22. O que é que se passava na mente de Cristo durante esse momento? O Salmo 22. Por isso o Salmo 22, ele não tem paralelo com Davi, mas Davi fala profeticamente de Cristo, sobre um momento da vida de Cristo que é o pior da vida de qualquer pessoa, que eu e você não éramos capazes de suportar, mas Cristo suportou por amor a nós. Então, o que se passa na mente de Cristo é o Salmo 22. Por isso que tanto o início da hora que começa as trevas, como o último momento das suas palavras, é o primeiro versículo e o último versículo, como que dizendo, em todo esse momento, o que passava na cabeça de Cristo era esse salmo. A expressão de dor está nesse salmo, a expressão de humilhação, de vergonha, tudo aquilo que Jesus tinha vivido aqui na terra e muito mais, e estava experimentando espiritualmente, enfrentando a ira de Deus, Jesus vivencia nesse momento de 3 horas. Jesus enfrenta a angústia, a solidão, a depressão, a dor física, a dor na alma, sua alma inteira sendo dilacerada, a traição e a exposição de estar ali na frente e em cima, pendurado, sendo um horror para todos os povos, da forma mais cruel possível. Jesus experimenta isso. Jesus experimenta Deus longe, o céu escuro. A esperança morreu. Lembra que amanhã significa esperança, a noite significa desesperança. Havia então escuridão. Tudo acabou. E agora, diante disso, vamos ler o Salmo 22, do versículo 1 até o versículo 21. Entendendo isso, tá? Nós já entendemos na primeira vez que estávamos falando de Cristo, mas vamos ver agora mais apuradamente, esse Cristo falando no seu momento sofredor. Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de mim, de minha salvação, as palavras do meu bramido?
O meu clamor, Deus meu, clamo de dia e não me respondes. Também de noite, porém não tenho sossego. E aí eu vou fazer algumas pausas, tá? Jesus diz aqui, Deus meu, clamo de dia e não me respondes. Jesus, quando vai orar para ressuscitar Lázaro, ele ora em alta voz dizendo, Senhor, eu sei que sempre me respondes. Fale isso para que o povo que está aqui escute, que tu sempre me responde. Aqui, você sentindo, sabendo que Jesus naquele momento estava vivenciando esse salmo, ele vivencia a dor de não ter a sua oração respondida. E eu quero também que vocês façam o exercício, tá? Percebam os momentos que esse salmo vai alternar, porque ele mostra um lamento e uma expressão. Ele mostra um lamento e uma expressão de consolo. Ele meio que se consola. Um lamento e confiança. Um lamento e confiança. Do versículo 1 ao versículo 2, ele fala do seu lamento. Ele diz, também de noite, porém, não tenho sossego. Aí começa o versículo 3. Ele se consolando. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Ele volta ao seu lamento. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Esse é o sentimento de Cristo naquele momento. Ele foi dilacerado como ser humano. Suas roupas foram tiradas. Olha, eu não vi em nenhum momento, quando a gente vê as imagens de Cristo, né? Querendo ou não, a gente sabe que aquelas imagens não são reais, mas a gente tem aquilo como referência. Não tem nenhum lugar da Bíblia que Cristo ficou de tanguinha, tá? Cobrindo as suas vergonhas. Jesus estava nu. Cortaram as suas vestes, vestiram com um manto, botaram coroa na sua cabeça de espinhos, certo? Mas Jesus estava nu. Lá em cima. Perceba o que é você ter a sua nudez exposta. E você caminhando, sofrendo, sangrando e nu. É terrível. É total humilhação. É um desprezo total da figura humana. Jesus se sente aqui, como um verme. Ele continua. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Menear a cabeça é fazer um não, assim, de horror, de desprezo, tá? Confiou no Senhor. Isso é as pessoas que estão falando. Confiou no Senhor. Livre-o ele. Salve-o, pois nele tem prazer. Aconteceu isso com Cristo. Ele está chamando por Eli. Ele não se diz o rei dos judeus. Ele não se diz o Filho de Deus, que Deus venha libertá-lo. Aconteceu exatamente isso com Cristo. E aí, no versículo 9, ele novamente volta à confiança, se consolando. Contudo, tu és quem me fez nascer. E me preservaste, estando eu ainda no seio de minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe. Tu és meu Deus. Aí ele volta agora para o lamento. Não se distancies de mim, porque a tribulação está próxima, e não há quem me acuda. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Perceba ele pendurado na cruz e o seu peso desconjuntando as suas juntas. O meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Perceba a pressão do seu coração que vai levar a explodir esse coração. Secou-se o meu vigor como um caco de barro e a minha língua se apega ao céu da boca. Sequidão, suor e sangue. Assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia. Transpassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos, como que a dor é tamanha que ele consegue contar todos os seus ossos. Veja, alguém consegue sentir o seu braço? Ninguém consegue sentir o seu braço, só se você pegar no seu braço. Ou se o seu braço estiver doendo. Se estiver tudo bem com você, você não sente nenhuma parte do seu corpo. Mas se a parte do seu corpo doer, você sente. O que Jesus está dizendo é que ele sente todos os ossos do seu corpo, porque todos os ossos do seu corpo doem. Eles me estão olhando e encarando em mim. Parece olhar para uma pessoa nesse estado é profundo terror, é um profundo tristeza de existência, de alma. É a alma de Cristo, não é só o corpo que está sendo dilacerado, a sua mente, a sua alma toda sofre.
repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. Ele volta a se consolar. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim. Força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra a minha alma da espada e das presas do cão a minha vida. Salva-me das fauces do leão e dos chifres dos búfalos. Até aí. Veja que então Jesus ele fala descrevendo o seu sofrimento. Davi fala descrevendo o sofrimento de Cristo em suas minúcias nesse momento. Ele enfrenta a dor física, a dor na alma, a dor espiritual, a dor de todas as maneiras que se possa imaginar, que um indivíduo possa sentir, Jesus enfrenta nesse momento. E durante esse sofrimento que a gente vê intercalado uma descrição que isso é uma oração, como que Jesus estivesse orando nesse momento de 3 horas, estivesse orando e dizendo, isso está acontecendo comigo, eu estou sendo tratado assim, as minhas dores são essas. Contudo, Senhor, eu sei que Tu és meu Deus. Eu sei que os servos do passado confiaram no Senhor e tiveram vitória. Ele volta a se lamentar. É como que Jesus está pregando para si mesmo em tudo que ele está sofrendo. Ele expõe o seu lamento, mas ao mesmo tempo ele acha dentro do que ele sabe que é real, de Deus, de sua vida, da comunhão com Ele e das coisas que já foram feitas do passado, tudo que pode ser renovado. Ele sabe que o sofrimento é passageiro, que Deus ouve, contudo ele sente que Deus não está ouvindo, né? E Cristo então se consola, ele descreve a dor e responde a si mesmo. Ele pergunta a Deus, mas ele mesmo responde para si mesmo a oração que ele está fazendo. Ele está buscando e pregando para si aquilo que pode consolar e fortalecê-lo naquele momento. Ele usa então a própria palavra de Deus. Jesus naquele momento, que Davi escreveu muito antes, tá? Jesus naquele momento de 3 horas, ele cita o Salmo 22 como que ele estivesse naquele momento orando a Deus e se consolando o tempo todo, usando a própria palavra dele mesmo. Ele que é a palavra de Deus. Ele se renova, ele prega para si essa mesma palavra, usando essa palavra para aplicar ao que ele está vivendo. E isso, então, vira tudo. A partir do versículo 21, a gente, então, tem essa mudança. Jesus muda completamente. Desculpa, eu vou ficar falando aqui, mas vocês sabem que é Davi que está falando, mas é Jesus que está vivenciando, que vivenciou isso aqui. E a partir do final do versículo 21, a gente tem uma mudança que claramente, a gente sabendo que está falando de Cristo, ele está falando agora do momento de ressurreição, do momento de vencer a morte, de que todo aquele sofrimento passou e existe agora exultação. Porque no final do versículo 21 ele diz, sim, tu me respondes. E aí é fantástico e ao mesmo tempo muito estranho, porque no mesmo salmo que ele vai dizer, sim, tu me respondes, a gente acabou passar pelo Salmo 2, pelo versículo 2, que diz, Deus, clamo de dia, e tu não me respondes. Mas no mesmo Salmo, no versículo 21, ele diz, sim, tu me respondes. Eu sei que tu me respondes. Então ele vai continuar. A meus irmãos declararei o teu nome. Aqui então mudou, certo? Pense agora na ressurreição. Jesus passou o sofrimento, venceu a morte, e agora o que existe em seu coração é exultação por ter sido liberto da morte, liberto da dor, vencido tudo isso. A meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Vós que temeis o Senhor, louvai-o, glorificai-o, vós todos, descendência de Jacó, reverenciai-o, vós todos, posteridade de Israel. Ele fala dos passados, coisa que ele já tinha dito aqui no versículo 4 e versículo 5. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Quando ele exulta, ele lembra esses mesmos passados e diz, aconteceu. Como eu te pedi, assim como foi no passado, tu me respondesses hoje. Como eles foram libertos, confiaram em ti e não se decepcionaram com a confiança em ti. Agora ele experimenta a confiança que foi respondida. Porque, assim como dos passados, ele também foi liberto da morte. Versículo 24.
Não desprezou, nem abandonou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. O versículo 1, ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Agora o versículo 24 vai dizer que, pois não desprezou, nem abandonou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. Perceba então o que Cristo está descrevendo. Não é uma contradição, tá? São momentos diferentes em que se vê. No momento de sofrimento, o que Jesus experimentou, e experimentou de fato, foi o desamparo. Ele disse, Deus meu, por que me desamparaste? Quando ele triunfa, então ele diz, não desprezou, não abandonou. O que aconteceu com Cristo e acontece conosco o tempo todo, é que independente das situações que nos ocorrem, e qual seja a nossa visão sobre o que está acontecendo no mundo espiritual, Deus não nos despreza e não nos desampara. Ele não deixa de responder à oração dos seus filhos, do seu povo. Independente do que a gente passe, seja dor física, seja dor na alma, seja os desesperos, seja as desesperanças, as depressões. Cristo vivenciou tudo isso. Cristo vivenciou o bullying, Cristo vivenciou qualquer outra coisa nova que venha a se descobrir. Ele vivenciou de todas as maneiras. E a gente vivencia também. Cristo vivenciou por 3 horas. Às vezes não dura para a gente 3 horas. As nossas aflições, nossas coisas que nos apertam, duram às vezes 3 meses, 3 anos, 3 décadas. Duram muito. Mas Cristo vivenciou também. E o que não pense de jeito algum que você passaria pelo que Cristo vivenciou nessas 3 horas, porque você não suportaria. Cristo vivenciou para que hoje nós pudéssemos vivenciar muito menos e ter a certeza que nós podemos obter a vitória por meio de Cristo. Qualquer coisa que nós venhamos a passar, Cristo já passou e passou pior. E isso é um regozijo para nós, porque Ele venceu. E por meio de Cristo nós somos mais que vencedores. O versículo 25 continua. A ti vem o meu louvor, na grande congregação cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Perceba que naquele momento, então, que ele estava passando por aflição, ele fez votos ao Senhor, possivelmente para se livrar de tudo aquilo, não é? E ele vai cumprir todos eles, agora que ele vivenciou a vitória. Os sofredores hão de comer e fartar-se. Louvarão o Senhor os que o buscam. Viva para sempre o vosso coração. Lembrar-se-ão do Senhor, e a ele se converterão os confins da terra, perante ele se prostrarão todas as famílias das nações. Pois do Senhor é o reino, é ele quem governa as nações. Não importa os cães, os touros, os leões, os animais fortes e quão frágil seja a corça. Quem reina é o Senhor e quem governa é o Senhor. E um dia todos se dobrarão os seus joelhos perante ele. Sejam os opulentos da terra, como ele vai dizer no versículo 29, todos os opulentos da terra hão de comer e adorar. E todos os que descem ao pó, ou seja, os que morreram, se prostrarão perante ele. E aquele que não pode preservar a própria vida, ou seja, aqueles que são fracos, aqueles mais frágeis, os pobres, aqueles que mais necessitados, eles também adorarão ao Senhor. Não importa a situação financeira, o país, onde quer que eles estejam passando, todos se renderão à majestade do Senhor. A posteridade o servirá, falar-se-á do Senhor, a geração vindoura, hão de vir anunciar a justiça dele ao povo que há de nascer, nós, que ainda não tínhamos nascido, seja na época de Davi, seja na época de Cristo, que Cristo viveu aqui entre nós. Hão de anunciar a justiça dele ao povo que há de nascer. Contarão que foi ele quem o fez. As bênçãos do Senhor, tudo o que ele vivenciou, o que ele cumpriu perfeitamente, cabalmente, todos os itens que deveria para que a nossa salvação acontecesse, Jesus cumpriu. E nós então temos isso tudo. Enquanto Jesus se via como verme, Isaías 41, 14 e 15 vai dizer que nós somos como vermes, realmente, como corças frágeis. E Isaías vai descrever esse verme, mas que esses vermes são usados por Deus e são capazes de roer
montanhas inteiras, porque o Senhor dá a vitória ao seu povo. Então a gente, nesses últimos versículos, né, do 21, final do 21 até o versículo final, o que a gente tem agora é uma expressão de louvor, de gratidão, de votos, de coroação, de proclamação. Veja quantas vezes nesse texto que eu li, ele fala sobre louvar ao Senhor, sobre engrandecer a Deus, proclamar as maravilhas do Senhor e o que ele tem feito em nossas vidas. Fala de um mundo que é totalmente diferente e governado por Deus, e que todos adorarão e se prostrarão perante ele. João 16, 33. Vamos abrir nesse texto. Eu quero concluir com essa passagem. João 16, 33. Diz um versículo, na verdade, que é muito conhecido nosso. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se a gente pudesse separar essas, e a gente pode, né? Separar essas duas partes aqui do final dessa última frase, a gente tem exatamente essas duas expressões do Salmo. A primeira, que seria do 1 ao 21, no mundo passareis por aflições, vem a nossa tristeza, a nossa dor, a nossa luta. E aí vem a expressão final do Salmo, que se apega muito bem ao final, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Por isso o início do texto vai dizer, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Nós podemos ter paz no Senhor, independente das circunstâncias, na confiança que nós temos em Deus. E as aplicações disso para a nossa vida é justamente essa, podemos ter paz em Deus, porque Cristo venceu por nós. Nós vamos passar por aflições. Se, como o próprio mestre disse, se chamaram ao mestre Beelzebu, que dirão de vocês? Se ele sofreu, o que dirá dos seus servos? Sofreremos, passaremos por aflições, mas nós devemos ter bom ânimo, porque nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Esse texto ainda nos ensina a vivenciar como nós devemos enfrentar essas coisas que nos passam. Essas lutas de nossa alma, nossas tristezas, nossas solidões, nossos choros, que a gente não consegue identificar o motivo. Como eu lido com isso? Como Jesus lidou. Entregando a sua dor a Deus e pregando para a sua própria alma. Dizendo para a sua alma, como outro salmo vai dizer, por que te abates, ó minha alma? Espera em Deus, ainda o louvarei. Por isso que sempre há um lamento e uma confiança, um lamento e uma expressão de confiança. Reúna tudo que você sabe do Senhor nesses momentos de aflição e pregue para si mesmo, dizendo para Deus, Senhor, essa é minha dor, mas eu sei que tu me amas. Eu sei que Cristo venceu por mim. Eu posso vencer contigo. Mas eu continuo sentindo. E está durando muito. Mas eu sei que tu já respondesses orações do passado. Responde a minha. É assim que nós devemos viver. Isso também nos ensina a memorizarmos textos bíblicos, os salmos. A ler a palavra do Senhor com afinco, com responsabilidade e com interesse de aprender e absorver essa palavra, para que nos momentos de aflição a gente use essa palavra que aprendemos para nós mesmos e podermos pregar ao nosso coração. Foi assim que Cristo fez, recitando o Salmo 22 para si mesmo naquele momento. É assim que nós vencemos também. Perdendo o sono, mas dizendo, em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me podes repousar seguro. Usando a palavra dele para pregar para nós mesmos. Que o Senhor nos abençoe e nos dê uma noite de paz. Vamos ficar em pé.